E aí galera, seja bem-vindo ao canal do PET. Mais um vídeo do projeto Superação PET. Vamos para mais uma questão resolvida acerca da disciplina de álgebra linear, o módulo 3. O assunto de hoje vai ser matriz de transformação. Então vem comigo, vem aprender a resolver a questão de hoje. Bom, o que diz a questão de hoje? Fala o seguinte: seja a transformação linear T de R2 para R3, definida por T de x e y. Aqui tem a ordem de formação dessa transformação linear. E sejam alfa, que é a base de R2, que é os dois vetores 0 e 2, 2 menos 1, e beta, que é a base de R3, que são esses três vetores aqui. No item A, ele pede o quê? Obtenha a matriz da transformação em relação às bases alfa e beta. Ou seja, temos que encontrar a matriz da transformação relacionada às bases alfa e beta. Mas bem, como é que nós vamos encontrar essa matriz de transformação? Aqui em cima, eu coloquei um esquemazinho que resume cada passo a passo para a gente conseguir obter essa matriz. Primeiramente, as colunas dessa matriz são as coordenadas das imagens do vetor da base alfa escritos na base beta. Bom, ficou meio confuso, mas vamos por passo a passo. O primeiro passo que nós temos que fazer é calcular as imagens dos meus vetores da base, que é o vetor 0 e 2 e o vetor 2 e menos 1, ou seja, calcular T de V. Então, vamos calcular a transformação dos vetores da base, começando com o vetor 0 e 2. Lembrando que eu vou fazer a imagem dos vetores da base de R2, porque aqui o vetor vai passar pela transformação e aqui eu vou obter um novo vetor, que vai ser a imagem desses vetores. Então, para mim fazer a transformação desse vetor, o que eu vou ter que utilizar? Vou ter que utilizar aqui a transformação linear. Eu já tenho aqui a formação dela, então eu só vou aplicar os valores. Você percebe que é um vetor de duas coordenadas que vai estar se transformando em um vetor de três coordenadas, ou seja, esse meu vetor 0 e 2 vai se transformar em um vetor com três coordenadas. Então, vamos lá. Na primeira coordenada, nós temos o quê? Vou colocar aqui a transformação linear aqui em cima para ficar mais fácil de visualizar. T de x e y. Temos aqui na primeira coordenada y menos 3x sobre 2. Na segunda coordenada temos y mais x sobre 2. E na última coordenada temos menos 3x menos 2y. Pronto. Essa aqui é a transformação linear. Com base nela, eu vou fazer a transformação linear do meu primeiro vetor da base de R2, que é o vetor 0 e 2. Então, vamos lá. Vetor 0 e 2. Primeira coordenada é y menos 3x sobre 2, ou seja, vai ficar 2 menos 3 vezes 0 sobre 2. Segunda coordenada, y mais x sobre 2. O y é 2, o x é 0, então fica 0 sobre 2. E a terceira coordenada é menos 3 vezes x, ou seja, menos 3 vezes 0, menos 2 vezes y, então menos 2 vezes 2. Então, fazendo aqui as operações, nós vamos encontrar como imagem o seguinte vetor. 2, 2, e aqui eu vou ter menos 4. Pronto. Então, essa é a imagem do meu primeiro vetor da base. Segundo passo, eu vou ter que reescrever essa imagem como uma combinação linear dos vetores da base beta. Quem são os vetores da base beta? É esses três vetores aqui, ó. Ou seja, esse resultado que eu encontrei, eu vou reescrever ele sendo como uma combinação linear entre esses três vetores, que vai ficar da seguinte forma. Eu vou reescrever ele, 2, 2 e menos 4, sendo uma combinação linear entre esses três vetores. Então, como é que vai ficar? Vai ficar A vezes 1, 1 e 0, mais B vezes 0, 0 e menos 1. E para finalizar, C vezes 1, 0 e 1. Mas você deve estar se perguntando, o que seria, o terceiro passo, o que seria as coordenadas em relação a essa base? O que seriam essas coordenadas? As coordenadas são esses valores aqui, da combinação linear, que você vai encontrar ao fazer as operações. Ou seja, a minha primeira coluna
da minha transformação linear referente às bases alfas e beta, a minha primeira coluna aqui vai ser quem? Vai ser as coordenadas A, B e C. Essa vai ser a minha primeira coluna. Então, eu preciso calcular os valores de A, B e C. Eu vou fazer isso através da combinação linear aqui, só resolvendo, fazendo as operações. Então, vai ficar 2, 2, menos 4. O A multiplicado por esse vetor vai ficar A e 0. Mais o B multiplicado por esse vetor vai ficar 0, 0 e menos B. O C multiplicado por esse vetor vai ficar C, 0 e C. Agora eu faço... Vou verificar aqui cada coordenada, né? A primeira coordenada aqui é 2, e ela tem que ser igual a A mais 0 mais C, ou seja, 2 é igual a mais C. Esse segundo 2 aqui vai ter que ser igual a A. Então, eu já encontrei que o A vale 2. E o meu última coordenada, que é menos 4, tem que ser igual a menos B mais C. Pronto. Se eu sei que o A é 2, então A mais C é igual a 2. Se o A é igual a 2, ou seja, o C é igual a 0. E se o C é igual a 0, se eu tenho que menos 4 é igual a menos B, eu vou achar que o B vale 4. Então, eu já encontrei, ó, as coordenadas são A igual a 2, B igual a 4 e C igual a 0. Então, essas são as coordenadas referente à minha primeira base de R2. Então, aqui na minha matriz da transformação, eu já consegui encontrar a minha primeira coluna. Vou agora substituir os valores. Ó. Minha primeira coluna está encontrada. Então, é 2, 4 e 0. Como eu tenho dois vetores na base, na minha matriz de transformação, eu vou ter duas colunas. A primeira coluna eu já fiz, que foi relacionada à base 0 e 2. Agora eu vou fazer a minha segunda coluna, que vai ser referente à base 2 e menos 1. Eu vou fazer o mesmo passo a passo. Então, aqui eu vou apagar e eu vou fazer agora relacionado à minha segunda base. Então, vamos lá. Vamos calcular o que primeiro? Seguindo o nosso passo a passo aqui. Vou calcular a minha transformação da base. Agora eu tenho a base 2 e menos 1. Eu vou calcular a transformação, ou seja, eu vou calcular a imagem. Utilizando a regra aqui da transformação linear. Então, para a primeira coordenada eu vou ter o quê? Y menos 3x sobre 2. Então, vai ficar menos 1 menos 3 vezes 2 sobre 2. Na minha segunda coordenada eu vou ter y mais x sobre 2. Então, eu vou ter menos y mais 2 sobre 2. E na terceira coordenada eu vou ter menos 3 vezes x, ou seja, menos 3 vezes 2, menos 2 vezes y, que é menos 1. Pronto. Agora eu vou fazer as operações. Então, a minha transformação do vetor da base 2 menos 1 vai ser igual ao quê? Menos 3 vezes 2 sobre 2 é menos 3. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Pronto. Segunda coordenada. Menos y mais 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 1. 1 menos 1 vai dar 0. E a terceira coordenada, eu tenho menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6, menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2 positivo. Então, 2 positivo com menos 6 fica menos 4. Então, essa é a minha transformação do vetor 2 e menos 1. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que reescrever esse vetor como uma combinação dos vetores da base de R2, que são esses três vetores aqui. Então, vamos lá. Reescrevendo esse vetor aqui como uma combinação linear dos vetores da base beta. Como é que vai ficar? Como eu utilizei A, B e C Como eu utilizei A, B e C para calcular da base anterior, agora eu vou utilizar aqui as seguintes coordenadas. D vezes o primeiro vetor, que é 1, 1, 0, mais E vezes o segundo vetor, que é 0, 0 e menos 1, mais F vezes o terceiro vetor, que é 1, 0 e 1. Então, essa é a combinação linear referente à minha imagem do segundo vetor da base
relacionado às bases de beta. Ou seja, a minha segunda coluna da matriz de transformação vai ficar com as seguintes coordenadas. As coordenadas D, E e F. E assim eu vou finalizar a minha matriz de transformação. Ou seja, eu preciso encontrar os valores de D, E e F. Que eu vou encontrar resolvendo aqui, fazendo as operações. Então aqui fica menos 4, 0 e menos 4, só repetindo. Aqui vai ficar D, 0, mais, aqui vai ficar 0, 0 e menos E, mais, aqui vai ficar F, 0 e F. Pronto, agora eu vou fazer as operações. Então, menos 4 tem que ser igual a D mais F. 0 é igual a D, 0 é igual a D. Então, já encontrei que o D vale 0. E para finalizar, esse outro menos 4 aqui tem que ser igual a menos E mais F. Pronto. Se eu sei que o D é igual a 0, então eu posso afirmar que o F é igual a menos 4. Então, colocar bem aqui do lado, ó. D é igual a 0, F é igual a menos 4, ó, a partir dessa equação aqui. E se o F é menos 4, então aqui vai ficar menos 4. Aí o menos 4 vai para o outro lado positivo, então vai ficar menos 4 mais 4 que dá 0. Então o E vale 0 também. Ou seja, para finalizar a minha matriz de transformação linear relacionada à segunda base aqui, ó, a segunda base vai me fornecer as seguintes coordenadas. Ó. D igual a 0, F igual a menos 4. Não, mas é D, E e F, né? Então, D igual a 0, E igual a 0 e F igual a menos 4. Você sempre faz aqui na sequência. Ó. D, E e F. D, E e F. Pronto. Então, essa é a minha matriz de transformação em relação às bases alfa e beta, dadas na questão. Então, vamos agora resolver o item B. Então, vamos para o item B, pessoal. O item B fala o seguinte: obtenha a transformação de V relacionada à base beta, ou seja, a matriz de transformação de V relacionada à base beta, em que esse V é o vetor 1 em 1. Para resolver esse item B, você pode seguir esse princípio aqui, ó, que a transformação de V relacionada à base beta, ou seja, a matriz de transformação, é igual à matriz de transformação relacionada às bases alfas e beta, vezes o vetor V sendo reescrito como as coordenadas desse vetor V sendo reescrito como com base na base alfa. Essa matriz de transformação alfa-beta a gente já tem, que a gente calculou no item anterior. Para fazer o vetor V relacionado à base alfa é bem simples. O que é que nós temos que fazer? Reescrever o vetor V sendo uma combinação linear dos vetores da base alfa. Então, se eu tenho o vetor V sendo 1 em 1, ele vai ficar como combinação linear da seguinte forma. A vezes o vetor da base aqui, ó, que é 0 e 2, mais B vezes o vetor, segundo vetor aqui. Aí, as coordenadas desse vetor, ou seja, a matriz de V relacionada à base alfa, vai ficar com uma matriz coluna, que as coordenadas vão ser A e B. Ou seja, eu tenho que calcular esses valores de A e B. Então, vamos lá. Aqui você repete, 1 e 1. Aqui vai ficar A vezes 0, 0. 2 vezes A, 2A. Mais 2B e menos B. Então, com isso, eu consegui encontrar aqui 1 é igual a 2B e que o outro 1 da segunda coordenada é igual a 2A menos B. Pronto, aqui você consegue já encontrar que o B vale 1/2. Se o B vale 1/2, o A eu posso substituir aqui. Ó. Então, fica 1 igual 2 vezes A menos o B. O B vale 1/2, então fica menos 1/2. Ainda posso reorganizar aqui sendo 2A igual 1, tá aqui positivo. O menos 1/2 vai para o outro lado positivo. Então, vai ficar 1 mais 1/2, que é igual a 3 sobre 2. Agora, eu passo o 2 dividindo, que eu vou encontrar que o A vale 3 quartos.
Então, minha matriz de V relacionada à base alfa vai ficar da seguinte forma. Coordenada A, 3 sobre 4. Coordenada B, 1 sobre 2. Ou seja, para mim encontrar o vetor, a matriz da transformação de V relacionada à base beta, eu vou só pegar e fazer uma multiplicação de matriz, que vai ser entre a matriz de transformação relacionada às bases alfa e beta, vezes essa matriz que eu acabei de encontrar. Então, eu vou fazer aqui embaixo, vou apagar aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo a multiplicação entre as matrizes. Bem simples. Vamos lá. Então, vai esquiar aqui as matrizes. 2, 4, 0, 0, 0 e menos 4. Você percebe que tem muitos valores iguais a 0. Então, vai ficar bem fácil de fazer a multiplicação. Então, coloca aqui a primeira matriz, a segunda matriz aqui. 3 sobre 4 e 1 sobre 2. Então, vamos lá. Multiplicando sempre linha por coluna. Então, aqui, o meu primeiro elemento vai ficar a multiplicação de 2 vezes 3 quartos, mais 0 vezes 1 meio. Então, 2 vezes 3 quartos fica 6 sobre 4, que é a mesma coisa. 6 sobre 4, não, fica 6 sobre 8. Então, aqui vai ficar como? 2 vezes 3 sobre 4 fica 6 sobre 4, que é a mesma coisa que 3 sobre 2. 3 sobre 2. 0 vezes 1 meio vai dar 0, então não preciso colocar. O meu segundo valor aqui vai ficar 4 vezes 3 quartos, mais 0 vezes 1 meio. 4 vezes 3 quartos dá igual a 3. 0 vezes 1 meio fica 0. Então, aqui vai ficar só 3. E o meu último elemento vai ficar 0 vezes 3 quartos, que é 0, e menos 4 vezes 1 meio. Menos 4 vezes 1 meio dá menos 2. Ou seja, obtive essa matriz aqui como resultado. Ó, uma matriz coluna também. Ou seja, a minha matriz da transformação de V relacionada à base beta é igual a essa matriz aqui, ó. 3 sobre 2, 3 e menos 2. Então, lembrando, pessoal, que vocês poderiam encontrar essa matriz da transformação de V relacionada à base beta seguindo esses princípios aqui, ó, também, que a gente fez no item anterior. Aqui é só uma forma mais simplificada de fazer, mas vocês também poderiam fazer dessa forma aqui, vocês encontrariam o mesmo resultado. Então, com isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, deixa um comentário e até os próximos vídeos.